Literatura assistida, a leitura que te acompanha. A Tragédia de Hamlet, Príncipe da Dinamarca. Ato 4, Cena 4. Nas planícies que se estendiam nas cercanias de Elsinor, um vento frio vindo do mar agitava as bandeiras da Noruega, que tremulavam sobre as fileiras compactas de soldados. O exército marchava em ordem cerrada, seus passos ecoando como um único e surdo tambor sobre a terra ainda úmida da manhã. À frente, montado num cavalo escuro, o príncipe Fortinbras cavalgava com a postura altiva de quem herdara do tio não apenas o reino, mas também a ambição de glória. Seus olhos percorriam a planície, calculando distâncias, medindo o terreno, e sua voz, quando se dirigiu ao capitão que cavalgava a seu lado, era firme e direta. Ide, capitão, de minha parte saudai o rei dinamarquês. Diz-lhe que, por sua licença, Fortinbras reivindica a condução de uma marcha prometida através de seu reino. Fez uma pausa, assentindo com a cabeça em direção ao horizonte. Conheceis o ponto de encontro. Se Sua Majestade quiser algo conosco, expressaremos nosso dever em sua presença e assim o faremos saber. O capitão, um homem de meia idade com o rosto marcado por campanhas passadas, curvou-se de cima da sela. Farei, meu senhor. Fortinbras ergueu a mão num gesto de despedida e ordenou, com um tom que indicava urgência contida. Ide suavemente. O capitão esporeou o cavalo e partiu em direção a Elsinor, enquanto Fortinbras e o grosso de seu exército continuavam a avançar em passo lento, como nuvens que se movem sobre a terra. Mal haviam se afastado, quando outro grupo surgiu no caminho oposto. Hamlet, acompanhado por Rosencrantz e alguns soldados dinamarqueses, caminhava em direção ao porto onde o navio o aguardava. O príncipe, avistando as tropas norueguesas, deteve-se e chamou o capitão que retornava, sua voz cortando o ar com uma curiosidade súbita. Bom senhor? De quem são estas forças? O capitão deteve o cavalo e respondeu, com a laconicidade militar. São da Noruega, senhor. Hamlet aproximou-se, os olhos percorrendo as fileiras de soldados que marchavam ao longe. Com que propósito, senhor? Rogo-vos. O capitão encolheu os ombros, como se a resposta fosse óbvia demais. Contra alguma parte da Polônia. Hamlet insistiu. Quem as comanda, senhor? O sobrinho do velho Noruega, Fortinbras. O príncipe pareceu reconhecer o nome e perguntou, agora com maior interesse. Vai contra o principal da Polônia, senhor, ou por alguma fronteira? O capitão desmontou por um instante, estirando as pernas cansadas, e respondeu com uma franqueza que beirava o cinismo. Verdadeiramente falando, e sem acréscimos, vamos ganhar um pequeno pedaço de terra que não tem nele nenhum lucro senão o nome. Para pagar 5 ducados, 5, eu não arrendaria, nem renderá à Noruega ou ao polonês uma taxa mais elevada, se vendido em propriedade. Hamlet arregalou os olhos, incrédulo. Ora, então o polonês nunca o defenderá. O capitão, com uma expressão de quem já vira muitas absurdidades na guerra, confirmou. Sim, já está guarnecido. Hamlet ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Quando falou, sua voz era baixa, quase um murmúrio para si mesmo. 2.000 almas e 20.000 ducados não debaterão a questão desta palha. Esse é o abscesso de muita riqueza e paz, que rompe interiormente e não mostra a causa exterior pela qual o homem morre. Ergueu a cabeça e dirigiu-se ao capitão com um aceno de gratidão. Humildemente vos agradeço, senhor. O capitão montou novamente e, com um breve Deus convosco, senhor. Esporou o cavalo e partiu, sumindo-se na direção de Elsinor. Rosencrantz, que aguardara em silêncio, aproximou-se de Hamlet e perguntou, num tom de quem queria apressar o passo. Quereis ir, meu senhor? Hamlet, ainda com o olhar fixo na direção por onde o exército de Fortinbras desaparecera, respondeu distraidamente. Estarei convosco logo. Fez um gesto com a mão.
Ide um pouco adiante. Rosencrantz hesitou por um instante, mas acabou obedecendo, afastando-se com soldados e deixando Hamlet sozinho no caminho. O vento frio agitou-lhe os cabelos, e o príncipe permaneceu imóvel, seus olhos percorrendo o horizonte onde as últimas fileiras de soldados noruegueses sumiam na poeira. De repente, como se uma comporta se rompesse dentro dele, Hamlet começou a andar de um lado para o outro, as mãos gesticulando, a voz saindo num jorro amargo e apaixonado. Como todas as ocasiões me acusam, exporeiam minha vingança embotada. Deteve-se, olhando para o céu nublado. O que é um homem, se seu principal bem e mercado de seu tempo é apenas dormir e alimentar-se? Uma fera, nada mais. Retomou a marcha, os passos cada vez mais rápidos. Certamente, aquele que nos fez com tão grande discurso, olhando para frente e para trás, não nos deu essa capacidade e razão divina para mofar em nós, inutilizada. Parou novamente, e sua voz tornou-se mais calma, mais reflexiva, embora ainda carregada de angústia. Agora, seja esquecimento bestial, ou algum escrúpulo covarde de pensar demasiado precisamente no evento, um pensamento que, dividido, tem apenas uma parte de sabedoria e sempre 3 partes de covardia. Não sei porque ainda vivo para dizer, esta coisa está por fazer, visto que tenho causa, vontade, força e meios para fazê-lo. Seu olhar deslocou-se para a direção por onde o exército de Fortinbras passara, e um brilho novo acendeu-se em seus olhos. Exemplos grosseiros como a terra exaltam-me. Testemunhai este exército de tal massa e custo, liderado por um príncipe delicado e terno, cujo espírito, inflado por ambição divina, faz caretas ao evento invisível, expondo o que é mortal e incerto a tudo que a fortuna, a morte e o perigo ousam, mesmo por uma casca de ovo. Aproximou-se de uma pedra que servia de marco no caminho e apoiou-se nela, como se precisasse de um suporte físico para sustentar o peso de seus pensamentos. Ser verdadeiramente grande não é agitar-se sem grande argumento, mas encontrar grandemente uma querela numa palha quando a honra está em jogo. Ergueu os punhos cerrados e sua voz elevou-se num grito de autoacusação. Como fico eu, então, que tenho um pai morto, uma mãe manchada, estímulos de minha razão e meu sangue, e deixo tudo dormir, enquanto, para minha vergonha, vejo a morte iminente de 20.000 homens que, por uma fantasia e truque de fama, vão para suas covas como camas, lutam por um pedaço de terra sobre o qual os números não podem julgar a causa, que não é túmulo suficiente e continente para ocultar os mortos. Fez uma pausa longa, o peito afando sob a camisa escura. Quando falou novamente, sua voz era um sussurro rouco, mas carregado de uma determinação feroz. Oh, a partir desse momento, que meus pensamentos sejam sangrentos, ou não valham nada. Hamlet endireitou-se, a expressão transformada. A hesitação que antes lhe toldava os olhos dera lugar a um brilho duro, quase animalesco. Apertou o cinto, ajustou a espada e, sem olhar para trás, partiu em direção ao porto, onde o navio aguardava para levá-lo à Inglaterra, levando consigo não apenas a morte de Polônio, mas também um propósito renovado, forjado na contemplação do exército norueguês e na vergonha de sua própria inércia. Continua no próximo capítulo. Deixe seu like, comente, compartilhe e inscreva-se. Colabore para manter esse projeto vivo. Envie um Pix escaneando o QR Code na tela. Você também pode apoiar nosso trabalho no Apoia-se. Link na descrição e no primeiro comentário fixado. Literatura assistida.